Pai de infinita bondade, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade que Tu nos concedes de nos reunirmos. Que nesta noite, única em nossas existências, nós possamos nos debruçar sobre os ensinamentos que Jesus trouxe até nós e que, com o auxílio dessas palavras, com o auxílio da doutrina espírita, nós possamos alavancar cada vez mais a nossa transformação e o nosso progresso. Pedimos o amparo, Pai, dos Teus emissários, para que assim se concretize mais esta reunião. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas vezes dizeis, falando de um homem mau que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, pois efetivamente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem, nas vias do progresso, uma prova mais longa do que um espírito bom que receberá, em recompensa por seu mérito, o favor de sua prova ser tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa está a de um mal, logo dizeis, antes tivesse sido este. Estais em grande erro, pois aquele que parte cumpriu sua tarefa, e o que fica talvez não a tenha sequer começado, porque desejarias então que o mal não tivesse o tempo de acabá-la, e que o outro permanecesse ligado à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se desse liberdade a um que não tinha esse direito? Ficais cientes, pois, que a verdadeira liberdade está no rompimento dos laços do corpo e que, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa a vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa estreita esfera e, à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos. Aparecer-vos-á apenas como um incidente ao longo de duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fénelon, Sens, 1861. Esse axioma que ele coloca aqui é algo que muitas vezes, quando a gente sofre com algum tipo de situação que a gente interpreta como equivocada, que a gente interpreta como injusta, a gente acaba muitas vezes deixando a nossa mente trafegar nessa ideia. E esse pensamento equivocado da nossa parte, ele é contrário às leis de Deus. Primeiro, no sentido da gente estar transgredindo uma lei que é a lei do não matarás, porque até o desejo da morte de um outro, de uma outra criatura, é uma transgressão à lei do não matarás. E a gente precisa compreender que muitas vezes esses nossos pensamentos, eles acabam nos condenando, eles acabam nos trazendo
necessidade de vivenciar reajuste. Então, quando a gente olha para uma situação como essa, a primeira transgressão que eu vejo e que eu acabo concluindo é essa transgressão à lei do não matarás. E a gente também está transgredindo outras leis, obviamente, porque quando a gente tem esse pensamento, a gente está, como ele mesmo coloca aqui, agindo de forma que a gente está negando àquele que ainda persiste no mal a oportunidade dele realizar a sua corrigenda, dele vivenciar muitas vezes as consequências dos atos que ele está realizando. E muitas vezes a gente está condenando aquele que é bom a viver situações que talvez não mais seriam necessárias para aquela criatura, porque quando a gente está submetido à encarnação, a gente acaba vivenciando situações que são situações que podem ser difíceis para todos nós. Então a gente vê que muitas vezes a gente se entrega às coisas do mundo e não para reflexionar que essa nossa entrega sem uma reflexão, sem um pensamento, vai trazer, obviamente, para todos nós grandes dificuldades, né? Então, a gente se deixar levar por essa ideia, e é interessante porque um trecho do Evangelho, né, uma reflexão, uma comunicação de um espírito, uma instrução, porque está nas instruções dos espíritos, sobre algo que é obviamente e provavelmente muito recorrente na mente de todas as criaturas, independente de quais elas sejam, porque a gente faz essa análise uns dos outros de ser bom ou ser mal, né, de agir no bem ou agir no mal. A gente o tempo inteiro faz isso, né? E às vezes a gente desgosta de algo, de uma criatura, e a gente já considera que ela não está, às vezes, caminhando no bem. E óbvio, né, existem as criaturas que agem no mal e que persistem no mal, e nem por isso, né, por terem essa persistência no mal, nós temos algum direito sobre o controle da vida dessas criaturas. E eu fico pensando muitas vezes, né, a penúria para uma criatura que vive no mal, quando ela é identificada em tal situação e que é perceptível, né, que o mundo inteiro tem essa percepção do mal que aquela criatura realiza, né, que muitas vezes só ela acha que não, ou aqueles que comungam de benefícios, às vezes, de estarem próximos dessas criaturas e que muitas vezes acabam ignorando o mal que essas criaturas realizam. Então é interessante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente tem observado criaturas que persistem nessa ação e elas permanecendo encarnadas, quanto sofrimento que elas acabam não vivenciando já na atual existência e com certeza muitas vezes até em outras existências. Mas a gente, como cristão, a gente cada vez mais tem que compreender o que é amar ao próximo. E o próximo, ele não é somente aquele que comunga das mesmas ideias, não é somente aquele que muitas vezes ele está de acordo com a minha configuração mental. Isso não significa, obviamente, que a gente vai aceitar as ações do mal, mas a gente compreender
que essas criaturas que ainda perseveram no mal, elas são nossos irmãos, como aquelas criaturas que já estão perseverando nas ações do bem, perseverando no bem, e que merecem a nossa compreensão. A nossa compreensão não significa que a gente vai comungar, né, das mesmas ações, das mesmas atitudes, mas a nossa compreensão vai fazer com que a gente aceite os desígnios divinos, né? A gente vai aceitar a realidade. E muitas vezes a nossa realidade é conviver com essas criaturas quando encarnados. A realidade é a gente estar com essas criaturas porque a gente também está se depurando, a gente também está se modificando através desse movimento divino, porque a gente não é inocente, né? Nenhum de nós é inocente. Nós estamos submetidos, obviamente, à ação da justiça divina. Então, muitas vezes a gente quer escapar da ação divina e a gente quer permanecer ao lado das criaturas que agem no bem, né? Porque a gente, já conhecendo um pouco do bem, a gente quer, obviamente, desfrutar do bem, quer desfrutar dessa possibilidade. Então é óbvio que a gente vai desejar o bem sempre conosco, mas a realidade espiritual de cada um de nós muitas vezes nos afasta dessa possibilidade e nos traz uma realidade que é a realidade de que nós necessitamos desses contrastes, dessas diferenças para o nosso progresso, para o nosso crescimento como espírito. E muitas vezes a gente não perceberia certos atos que nós realizamos que estão fundamentados no mal se nós não os vivêssemos através de outras criaturas. Então, esses contrastes divinos que são colocados no mundo por Deus, e a gente num mundo onde esses contrastes ainda são tão intensos e às vezes tem disparates tão grandes, eles são o impulso magnético que nossa mente necessita para perseverar no bem, para a gente compreender que o tempo que muitas vezes a gente demora na carne é fruto das nossas necessidades, porque se a gente já tivesse atingido o ponto necessário, talvez fossem encarnações mais espaçadas, encarnações talvez em mundos difíceis, né, como o mundo de provas e expiações, encarnações menores, né? Então tudo favoreceria a nossa passagem de uma forma mais tranquila no mundo. Mas, obviamente, a gente sabe das nossas características, sabe como nós somos, como nós agimos, então nós temos necessidade de vivenciar isso. Mas a gente jamais pode vivenciar as coisas divinas com um olhar onde a gente transgride também as leis divinas. E essa recomendação que o Espírito, que o Fenelon traz aqui para nós, é altamente providencial para que a gente possa perseguir essa ação correta, né, frente às leis de Deus, para que a gente o quanto antes possa se transformar, possa se modificar e muitas vezes não necessite vivenciar situações tão difíceis como as que às vezes a gente vivencia.